Vai. Meu nome é Flávio Dias, esse aqui é o canal Dias de Treino e hoje eu tô aqui com um quadro novo que se chama Vencendo a Obesidade, que é um quadro onde eu vou convidar pessoas para compartilhar um pouco da história dessas pessoas com a obesidade, como que eles conseguiram vencer hoje em dia, né? O que é que acontece, né? Quais são as frustrações que ainda rolam. Então hoje eu não poderia estar com outra pessoa, né? Estou aqui com a patroa, com a mulher mais bonita do planeta Terra. Ele tá querendo alguma coisa. Muito conhecida como a CEO aqui de casa, que tem uma história com o emagrecimento, é psicóloga. Então primeiro eu vou deixar a patroa se apresentar, se apresente. Para quem não me conhece, né, eu sou a Amanda, eu sou psicóloga, esposa de Flávio, mãe de Dudu, e eu já fui obesa, pesei quase 100 quilos e eu já tava casada com o Flávio, inclusive Flávio casou comigo, eu na obesidade, e durante o casamento eu acabei engordando mais e mais e mais. E aí eu tenho uma história já de 9 anos, né, que eu tô aí, cheguei a fazer uma cirurgia bariátrica, a gente vai conversar isso aqui um pouco. E eu acabei me especializando também em obesidade. Então, para tentar nunca mais voltar para onde eu estava, mas também para entender e poder ajudar as pessoas que já passaram ou passam pelo mesmo que eu. Então, eu resolvi acabar fazendo uma especialização em obesidade, transtornos alimentares e cirurgia bariátrica, e hoje eu também trabalho com esse público. Então separei aqui algumas perguntinhas, tá certo? Vamos embora. Primeira coisa, como é que era a sua relação com a comida na infância? Veja, naquela época, eu sou mais velha que Flávio, né? 5 anos. Naquela época não se tinha informação que a gente tem hoje no Instagram, nas redes sociais, na internet. Essa informação não era tão fácil assim. Então eu acredito que os pais não eram tão instruídos. Para vocês terem noção, minha mãe, ela conta que ela fazia sopa de beterraba para eu tomar. E eu não gostava, não queria tomar. O que é que ela fazia? Ela colocava açúcar na sopa. E na minha casa sempre foi assim, muita fartura de comida. Só que era muito exagerado até. E eu tinha acesso a tudo, a biscoito, a todinho, danoninho. Então, assim, eu tinha acesso a tudo isso e a tudo que eu queria e não havia um controle sobre isso. Então, sim, eu fui uma criança gordinha. E isso só foi chamar minha atenção, eu comia o que eu queria, tomava sorvete, não havia esse controle. É a próxima pergunta até que eu vou fazer, que é o seguinte, né? Quando foi que você começou a perceber que você estava ganhando bastante peso? Foi na infância ainda? Foi quando você estava mais velho? Quando você começou a ver que, opa, peraí, eu tô realmente ficando obesa, o que é que tá acontecendo? Começou a me incomodar quando eu comecei a entrar na adolescência. Então, quando eu tava ali por volta dos meus 12 anos, aquela fase da paquera, do interesse pros meninos, querendo ficar. Eu né? tava, acho que no jardim de infância, Eu né? tava no jardim de infância ainda. Isso começou a mexer muito, a dizer, eita, eu sou gordinha, os meninos que eu gostava não gostavam de mim, né? E eu escutava muito, você tem um rosto tão lindo, né? E eu lá, gordinha, mas eu não era obesa, eu tava assim, só com sobrepeso. E aí, naquela época, eu fui atrás de revistas que tinha Capricho, Boa Forma. Capricho, velho. Capricho, Boa Forma, não sei se tu pegou essa parte, não. Mas enfim, e eu pegava dietas dessas revistas, comecei a aplicar. E na minha casa tinha uma esteira, comecei a fazer esteira, eu não praticava nenhum esporte, meus pais, assim, pratiquei quando era criança, natação, ginástica olímpica, mas não dei continuidade a nenhum. E eu comecei a meio que me exercitar em casa, eu comecei a dançar, comecei a fazer uma esteira que tinha da minha mãe, e comecei a me preocupar com a alimentação, mas por conta que eu gostava de um menino da escola, e ele não me dava bola. E eu acreditava que aquilo era porque eu tava com sobrepeso. E aí teve as férias escolares e eu emagreci muito, emagreci assim, mais de 10 quilos, né? Metabolismo a 1000. Saudade, inclusive, desse metabolismo. Quando eu voltei das férias escolares, os comentários. Oh, meu Deus, como a Amanda tá magra, como a Amanda tá magra. Tu
Manda a pessoa dar um like e compartilhar. Vou falar pra ele. Pra não entender, não. Se você assistiu até aqui esse vídeo, por favor, dê o like, compartilhe esse vídeo. Peça aí, minha CEO. Dê o like, compartilhe, deixe suas dúvidas, comente, pergunte e faça Se não der o like, o que acontece? Se não der o like? Hein? 2 dedos de gordura na barriga. Tô brincando, brincadeira. Acabei assim me mantendo magra na minha adolescência. Certo. Consegui manter, né, magra, mas com dietas loucas, né? Porque na minha família a gente tem tendência para obesidade, eu tenho pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, né? Então, assim, eu me manti através de dietas loucas que eu via em site, em revista. Minha mãe, assim, não tinha esse negócio de me levar para nutricionista. A primeira vez que eu fui para um nutricionista, eu fui já adulta, que eu tinha condições de pagar, que eu já trabalhava. Então você não tinha, né, uma cultura dentro de casa que era voltado mais para um ambiente mais saudável, né? Nem de atividade, nem de comida. A gente tinha o hábito de comer fast food, pedir pizza, comida chinesa. Com exercício, com treino. Não tinha esse incentivo. Também meus pais não eram pessoas que treinavam, que faziam academia, não tinha. E aí nessa época da adolescência, de paquera, de namoro, foi que eu comecei, eu preciso me cuidar. Eu me mantive magra. E depois eu tive um namoro muito longo, esse namoro acabou, eu fiquei muito mal e descontei na comida. E aí, vamos lá. De quando você começou a descontar na comida, quanto tempo levou para você ganhar peso? Como que foi isso? Foi. Aí eu já tava com uns 20 anos, foi quando esse meu namoro acabou, eu tava na faculdade. E eu comi demais, engordei muito rápido. E, novamente, não tinha o acesso que a gente tem hoje à informação. Eu já trabalhava, ganhava ali o meu dinheirinho, eu fui num endocrinologista. E aí ele passou um remédio para emagrecer. E aí comecei a tomar o remédio, emagreci 8 quilos em um mês, parei de tomar o remédio por conta própria, não voltei mais. O que aconteceu? Engordei 20 quilos em seguida. Nos 2 próximos meses, assim, ganhei muito rápido 20 quilos. E aí eu fiquei nesse efeito sanfona. Então foram 4 anos de você ganhando peso e perdendo. E efeito sanfona e loucura, remédio doido, assim, dieta louca. E ia num doutor aqui, que tem aqui na cidade, que é doutor, que passava não sei quantos mil remédios e eu tomava. Corta esse negócio, eu vou fazer um bip, Quando a gente se conheceu, eu tava com sobrepeso. E aí eu quero saber agora o seguinte, o auge, sabe? Qual foi o momento que você olhou assim, você falou, caramba, não dá. Agora não tem condições de eu continuar desse jeito. Assim, eu comecei a entrar mesmo na obesidade em 2014, a gente já namorava. Foi quando a gente noivou, inclusive. Sim. Em 2014, foi quando eu entrei realmente na obesidade, saí ali do sobrepeso, já fui pra parte da obesidade. E foi quando eu trabalhei, né, num lugar que eu tive um burnout. E aí eu saí, fiquei muito depressiva nessa época e descontando mais ainda na comida, porque foi a forma que eu aprendi, né, fazer regulação emocional com a comida. E aí eu já tinha aí a compulsão alimentar. Então, eu já tinha ali o transtorno de... Hoje eu tenho consciência que eu tinha, apesar de ninguém ter diagnosticado, o transtorno de compulsão alimentar. A gente casou, fomos morar juntos em 2015. Eu já não estava mais com depressão totalmente, sabe, mas as ainda... datas decoradas, né? Sei, impressionante. Todas. E aí eu ainda estava me recuperando desse burnout, dessa depressão, e meio que tinha relaxado, e foi quando eu vi, assim, 2016, eu tava com quase 100 quilos. Porque também o que é que acontece? Quando a gente começa a engordar, a gente tem uma tendência de parar de se pesar, de parar de tirar foto. Eu tirava foto só de rosto, então eu não conseguia ver o tamanho que eu tava, porque nas fotos eu sempre estava escondida atrás de alguém, com um objeto, alguém na minha frente. Eu parei de me olhar no espelho. Então, na minha mente, eu sabia que eu estava gorda, mas eu não sabia que eu estava tão gorda como eu estava quando eu vejo nas fotos. Quantos quilos você chegou no seu auge, assim, máximo? 98. 98 quilos. Você tem 1,60 m? Você é uma mulher 61. de 1,61 m, 98 quilos. Então, isso daí Aí eu cheguei numa obesidade grau 2... quase 3, assim, o IMC acho que era 37, alguma coisa. E para começar essa mudança, o que é que foi que você fez para, de fato,
começar esse processo de emagrecimento? Uma coisa que começou a me incomodar foi que começou a afetar a minha qualidade de vida. Então, por exemplo, eu ia dar uma volta no shopping, meu tornozelo inchava, eu ficava cansada. Outra coisa, eu comecei a evitar eventos sociais. Então, quando os amigos da gente chamavam pra sair, eu dizia, eu tô com dor de cabeça, eu não quero ir, vá sozinho. E você começou a ir sozinho. Eu disse, ei, se for assim, qualquer hora meu casamento vai acabar. Né? Porque isso vai começar, não tô acompanhando meu marido. Né? Isso também foi uma coisa que me incomodou. Eu percebi que você é uma pessoa que você gosta de estar bem vestida, gosta de se arrumar. Sim. Eu percebi que você foi perdendo o prazer de se arrumar para sair. Você sempre foi muito ligada a gostar de estar bem vestida. Eu sempre fui vaidosa e tudo. Só que assim, as roupas eu não escolhia mais, era o que cabia. Eu ia no shopping, não encontrava nada que desse, que ficasse bom. Quando tu chegava pra mim e dizia assim, a gente tem um casamento, ou a gente vai andar de lancha com fulano. Eu entrava em pânico, porque eu dizia, meu Deus, eu preciso de uma roupa nova, eu não tenho roupa que caiba. E aquilo começou a me fazer sofrer, fora que eu desenvolvi problemas de saúde. Eu comecei a ter pressão alta, comecei a tomar remédio para pressão alta. Eu lembro que a gente viajou para Argentina e eu tive um problema no tornozelo. Todo mundo saiu para jantar e eu não fui jantar, eu fiquei sozinha no hotel porque eu não conseguia andar, porque meu tornozelo estava inchado por causa do meu peso. E eu dizia, poxa, eu também quero ser mãe, eu quero ter um filho, como é que eu vou conseguir cuidar de uma criança se eu não estou conseguindo cuidar de mim? E pensando também no nosso casamento, você sempre foi uma pessoa que se exercitava, que se cuidava. Aí foi aí que eu tomei minha decisão. Qual foi essa decisão? Eu decidi, eu já tinha contratado personal, matriculado na academia, na nutricionista, feito 1000 dietas, tomado. Tomou remédio escondido de mim? Tomei remédio para emagrecer. Na época não existiam as canetinhas, né? Isso foi de 2016. E eu decidi, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Eu tinha amigas que tinham feito, que tinham tido bom resultado, eu pesquisei um médico, fiz, cheguei para Flávio e disse, eu decidi, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Flávio disse, faça o que for pro seu melhor, eu vou estar lhe apoiando, porém eu acho que você consegue sem cirurgia. Só que obesidade não é só força de vontade, não é só querer, é muito além. Eu queria fazer um ponto aqui, e eu queria que você falasse sobre isso. As pessoas acham e às vezes têm a visão de que o caminho da cirurgia bariátrica é um caminho mais fácil. E isso, na verdade, é um mito porque é uma cirurgia muito evasiva. E eu queria que vocês compartilhassem a sua perspectiva prática. A cirurgia bariátrica ela é um tratamento para a obesidade. Muita gente acha que vai fazer a cirurgia bariátrica, vai operar o estômago e depois que passar lá pela dieta líquida, dieta pastosa e tal, e emagrecer tudo que precisa, vai ter uma vida normal e nunca mais vai precisar fazer dieta. E o que ninguém conta é que você faz cirurgia bariátrica, mas é igual como remédio para emagrecer. Você tem que fazer dieta e exercício, senão você engorda de novo. A base, né? Por quê? Porque a obesidade não tem cura. Então, provavelmente, alguém que está assistindo esse vídeo deve conhecer alguém que já fez bariátrica e engordou tudo de novo. Porque é aquilo, se a pessoa ela não manter os resultados, se ela não fizer dieta, se ela não fizer exercício, como qualquer tratamento para obesidade, seja Mounjaro, o que é que seja, tem que fazer dieta e exercício e vai ter que fazer. E eu preciso dar um relato do que eu experienciei com você e como mudou a minha visão, né? Aquele pensamento antes de que fazer uma cirurgia bariátrica pode ser que seja, a pessoa está procurando um atalho, pode ser que a pessoa esteja até procurando um atalho, mas não é fácil. Veja, você vai precisar se alimentar bem, você vai precisar treinar, essas duas coisas tem que fazer parte do seu estilo de vida. A Amanda fez essa cirurgia no Natal. Então, enquanto estava uma ceia... 23 de dezembro. Agora sim, ela 2016. seguiu o protocolo de forma rigorosa e disciplinada, certo? Eu não queria morrer. Você não queria, graças a Deus. Ela estava lá tomando o caldinho no copinho que ela tinha que tomar. E ainda dizem que é fácil. A gente ia sair, ela queria comer, ela não conseguia comer mais, né? Então é como se ela tivesse sido... do dia para a noite, acabou. Você não pode, você não vai mais comer da forma como você comia antes. Isso. Às vezes ficava enjoada, já cansei de ter tá comendo às vezes ali um doce, alguma coisa pequena. Dumping. Daqui a pouco tá minha esposa assim no sofá. O nome disso é dumping. Aí o que é isso? É dumping. Passei mal. Né, o que é dumping? Ela não é sensação de quase morte.
pô, isso é o caminho, esse é o atalho, entendeu? Então, é algo que funciona. Algumas pessoas realmente precisam seguir por esse caminho, mas não confundam como algo fácil. A partir daí eu mudei o meu estilo de vida, né? Fiz tudo certinho. E eu disse, eu nunca mais na minha vida quero voltar a ser obesa. Com um mês de cirurgia bariátrica, eu parei o remédio de pressão alta. Minha pressão se regularizou, meu tornozelo melhorou, o problema de coluna que eu tinha resolvido. Todos os problemas de saúde que eu tinha, né, foram resolvidos com o emagrecimento da cirurgia. Né? Então, assim, realmente foi a melhor decisão. Eu até pergunto porque eu não fiz isso antes. E se você olhar para Amanda lá atrás, e você olhar para Amanda hoje, né? O que é que você, assim, cara, isso aqui nunca mais vai deixar de fazer parte da minha vida? Atividade física, porque por vários motivos. Estética, sim, nunca mais eu quero voltar a ser obesa, mas também hoje visando uma velhice saudável, uma velhice funcional, né, qualidade de vida, entre outras coisas. Então, assim, a atividade física para mim é algo que é para sempre. A alimentação equilibrada, e quando eu falo equilibrada, não é aquela alimentação que é só saudável. Equilibrada é poder comer uma pizza, um hambúrguer, um doce de vez em quando, poder sair ali, ser flexível, mas manter na maior parte uma alimentação mais nutritiva, né? Mas conseguir socializar, ir para festas, rodízios, enfim. Eu acho que isso foi um ponto também, uma virada, assim, um hábito. Sono, que o sono ele tem muita relação com a obesidade, com a produção de hormônio, de leptina, de grelina, né, de saciedade, de fome. Então, assim, regular meu sono, passar a dormir mais cedo, acordar mais cedo, ter esse sono mais contínuo também, isso foi algo que eu comecei a prestar mais atenção, a olhar. E o ponto-chave total é a mentalidade. Porque quando você faz bariátrica, você opera o estômago, você não opera a cabeça. Então, sua cabeça continua a cabeça que você tinha antes, de obesidade. Só que eu mudei a forma como eu penso. Um ponto muito importante que eu queria deixar destacado, autorresponsabilidade. Porque às vezes a gente tende a justificar muito, a culpar o mundo, culpar a genética, culpar o trabalho, o estresse do dia a dia, porque eu não tenho dinheiro. Eu mereço um lanchinho hoje. Né? Então a gente tende a não trazer, e eu acho que talvez assumir essa autorresponsabilidade pela minha situação e dizer, eu sou responsável por mim. Ah, não tô com vontade de ir pra academia, não gosto de ir, mas eu não só tenho que fazer o que eu gosto. Eu tenho que fazer o que é importante. Ninguém faz só o que gosta. Né? A vida é sobre fazer muitas coisas que a gente não gosta e não precisa. Ah, mas hoje eu tive um dia tão estressante no trabalho, eu mereço um docinho. Eu ainda penso isso, só que eu não preciso ceder ao que eu penso. Quando você tá lá naquele momento, tá comendo direitinho, né? Tá no foco, tá treinando, e aí você acaba comendo além da conta. Comer ali era pra eu comer duas fatiazinhas de pizza, eu comi a pizza inteira. Certo. Então ali pra mim, ali foi meio que exagerei. Né? Certo. Foi um erro. Como lidar com isso? Como você, né, lidou e lida com isso? O que fazer? Já recaídas, então, do tratamento é normal, é natural. Isso vai acontecer. Ainda acontece às vezes de eu exagerar, de eu fazer algo que eu não deveria ter feito, ou de, por exemplo, descontar um estresse, uma ansiedade na comida. Acontece. E aí, o problema é porque antigamente eu tinha uma distorção cognitiva que muita gente tem, que é o 880. Tipo assim, eu tô de dieta, aí eu saí, tive um estresse, briguei com meu marido, comi um pedaço de bolo. Nunca acontece. E aí, comi um pedaço de bolo, estraguei. Então, quer saber? Já que eu já estraguei mesmo, porque eu comi essa fatia de bolo, eu volto só segunda-feira. E aí eu passo o resto da semana comendo besteira. Que é um pensamento que não faz sentido, isso é uma distorção cognitiva, a gente chama na psicologia de distorção cognitiva 880. E então eu mudei a forma como eu penso. Eu comi uma fatia de bolo, poxa, eu não deveria ter comido. Que pena, né? Tudo bem. Mas eu retomo logo. Eu retomo em seguida, eu volto, no outro dia eu vou pra academia, eu volto a comer bem na próxima refeição, aumento a ingestão de água, eu volto, eu não desisto, porque o processo é pra sempre. E esses momentos de péssimas escolhas ou de sair quando não deveria ter saído, é normal, vai acontecer, eu vou ficar triste. O que eu não posso é desistir, abandonar, largar a mão e ir ladeira abaixo. Eu queria
colocar aqui uma foto sua no seu áudio, você vai me ajudar a escolher. Né? Uma Vou foto pegar a mais sua. gorda, que tem poucas, porque eu não tirava muitas fotos. Vou deixar uma foto sua aqui também. Você hoje. Não, hoje eu tento treinar todos os dias, se der, de domingo a domingo. Eu deixo pra não treinar em algumas situações, tipo, tô doente, filho doente, viagem. Não treinar fofo, né, que era uma coisa que eu fazia muito isso, até depois da bariátrica. Agora eu me dedico mesmo ao treino, eu treino com força, valendo, saindo morta pra morrer. É verdade. E foi aí que eu comecei a ter resultado, de fato, no meu corpo, assim, com a academia. A alimentação, eu tenho um acompanhamento com nutricionista, então eu tento seguir ali a dieta durante a semana. Final de semana, em alguns eventos, aniversários, eu faço ali minhas escolhas, eu faço exceções, nada demais, nada de exagerado, né? Tentar bater a cota de água, dormir cedo, a gente busca até dormir cedo, inclusive final de semana, né? A gente é um casal que, assim, a gente deixa pra dormir tarde, realmente, se for um evento, se for Como faz diferença o ambiente, né? É demais. Isso dá um vídeo. Isso é outro vídeo também. Dá um vídeo. Porque, assim, eu sei que eu tenho um ambiente facilitador dentro da minha casa, porque eu tenho um marido que treina, que come bem, que se preocupa. Pra mim seria muito mais difícil se eu tivesse uma pessoa do meu lado que dissesse Que assim, prescreve o seu treino. mas que dissesse assim, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um hambúrguer, vamos comprar sorvete. Não é que seria impossível eu conseguir, mas que seria mais difícil. Com certeza. Por eu estar ali com aqueles gatilhos. Então, assim, o ambiente também me ajudou. E aí eu queria que você desse um recado aqui. Uma pessoa ali que tá querendo emagrecer. E, poxa, já tentou emagrecer, não conseguiu, voltou. Então, se você pudesse sentar com essa pessoa agora, né, e trocar uma ideia com ela, o que é que você falaria para ela? Quais são os principais pontos, né, os passo a passos? O que é que você diria para ajudar essa pessoa? Se essa pessoa chegasse para mim hoje, né, o que eu diria para ela é que só fracassa quem desiste. Então, o negócio é não desistir, é você persistir. Porque antes de eu ter conseguido, eu fracassei muito. Eu fiz muitas dietas que não deram certo, eu tomei muitas medicações, eu fiz muitos tratamentos e voltei a engordar tudo de novo. E a obesidade, a gente tem muitos tratamentos. Não é só cirurgia bariátrica e Mounjaro, como todo mundo fala. Então, talvez essa pessoa não tenha. Tem muita gente que chega e diz, eu já tentei de tudo e não conseguiu. Você não tentou de tudo. Muitas vezes, quando eu recebo na clínica, né, como psicóloga, pacientes, e o paciente diz pra mim, eu já tentei de tudo, tá? O que foi esse tudo? Quando a gente vai listar, o paciente não tentou de tudo. Já tentou fazer terapia pra emagrecer? Pra mudar a mente? Tem gente que não tentou, então nunca pensei em fazer terapia pra essa questão de emagrecer. Então, assim, existem muitos tratamentos. Eu diria pra pessoa não desistir. Mas o mais importante, buscar profissionais qualificados, que sejam especialistas no assunto, que entendam, que não venda milagre, porque não existe milagre. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, elas querem resultado rápido, e tudo bem, todo mundo quer. Quem não quer, mas não existe resultado rápido. Ela vai ter que mudar a cabeça dela, a mente dela, o estilo de vida dela e manter aquilo para sempre. E manter aquilo para sempre. Transformar o estilo de vida. Para sempre. E não momentaneamente. Perfeito. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, manda aqui no chat se vocês querem que a gente fale sobre algum tema, né? Eu sou treinador, a Amanda é psicóloga, então qualquer tema que você queira que a gente fale sobre, manda aqui nos comentários. Segue a gente nas redes sociais, vou colocar aqui tanto na descrição quanto aqui, né, no nosso Instagram. E bons treinos!